Olá, prontos para a aula de ciências, etapa 13, aula 60, os seres vivos e os ecossistemas. Nós vamos ver hoje como são classificados os animais de acordo com o tipo de alimentação que eles têm. E não só de animais também, né? Nós vamos ver as plantas também, como que as plantas são classificadas na cadeia alimentar, vamos falar assim. Cada ser vivo tem um papel importante na natureza, seja como produtor, consumidor ou decompositor. As plantas são seres vivos produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese, como nós já estudamos na aula anterior. Os animais, incluindo o ser humano, são seres vivos consumidores, porque eles se alimentam das plantas e de outros animais. Já as bactérias, os fungos e os protozoários são seres vivos decompositores, porque eles se alimentam dos resíduos orgânicos, dos restos de plantas e de animais, e contribuem para a fertilização do solo. Aqui eu trouxe um exemplo, de bactérias, um exemplo de fungo, no caso aqui o bolor dos alimentos, e um exemplo de protozoário, se eu não estiver enganada, aqui são as amebas. Os seres vivos podem ser classificados em 4 grupos de acordo com o tipo de alimento que consomem. No caso aqui, os seres vivos que são consumidores. Eles podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros ou detritívoros. Vamos ver o que significa cada um desses. Herbívoros são animais que se alimentam somente de plantas, então eles comem somente plantas. Podem comer partes da planta, como sementes, folhas, frutos, raízes, o néctar e etc. Como exemplo de animais herbívoros, nós temos o elefante, o boi, a borboleta, o gafanhoto, o coelho, a cutia. Aqui também eu trouxe a zebra, a girafa e a lagarta. Já os animais carnívoros são os animais que se alimentam de outros animais. Por exemplo, o leão, o tigre, o tubarão, a serpente, a joaninha, a hiena e assim por diante. Os animais onívoros são os animais que se alimentam de tudo, consomem plantas e animais, como por exemplo o ser humano, nós somos onívoros. O lobo-guará, o porco, o tucano, o coati, o avestruz, o macaco e já os animais detritívoros, eles podem também ser chamados de decompositores, se alimentam de restos de plantas e de animais em decomposição. Por exemplo, os urubus, as hienas, os besouros, moscas, bactérias, fungos, protozoários e etc. Terminamos por aqui essa nossa aula de ciências. Espero vocês na próxima.